Olá, gente, bom dia. Neste solo latino-americano, lavado com trabalho e suor de preto, combustível dessa sua paz branca que vela seu preconceito. Me explica o seu conceito. Como o dia de trabalho é dia do branco, se a mão de obra do alicerce é do preto? Eu nego toda a democracia racial que ainda nos mascara. Não mais serve dos seus serviços escravocratas. Verão preto de forma artística, pois a imagem do negro romantizada também altera estatística. Entenda todas as nossas diferenças e verá a dimensão do preconceito. Quando são nossas mãos que lavam as tuas panelas, enquanto vocês lavam o nosso dinheiro. Eu quero deixar bem claro, quando a coisa tá preta, ela vira culpa. Eu não sou alvo, mas a bala perdida gosta da cor escura. Da cor que pinta as paredes da injustiça. Estampam nossa cor nos jornais catastróficos, registrando etnias que não se encaixam no seu plano patriótico. Da cor que é escassa na tua grade escolar, na tua democracia, que mancha tuas mãos com as luvas da lincha. Da cor que é derramada nas construções dos seus presídios, para que suas condições subhumanas coloquem lá dentro os seus filhos mais retintos. Das cotas que são o sentimento dessa dívida, que ainda longe de todos os teus privilégios, que não deixam perceber que o atraso de 500 anos não cabe em 3 anos de ensino médio. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Mas ainda não nos querem notar por não atender padrão de beleza. Mas nós somos bem mais que um grande serviçal ou uma globeleza. E por todas as vítimas mortas e por toda essa gente feia, vamos fazer a Casa Branca virar a Casa Preta. Isso não vai mudar o fato do meu povo ter sido morto, de um dia eu ter sido demitido por causa do meu cabelo. Cabelo esse que é rebelado, que pelo padrão escorraçado acredita ruim porque já nasceu armado. Mas continue ostentando nossa cor nos seus TCCs, no seu reconhecimento de história, no teu conceito de mais-valia e sobre todos os privilégios dos herdeiros dos antigos tronos. E mesmo assim, nunca entenderão qual a dor de conhecer a geografia de um tronco e a arquitetura e o design de uma senzala. A taxa de mortalidade comporta uma favela inteira. As mazelas de ser facilmente confundido com bandido em qualquer beco ou viela. E mesmo assim, nunca terá noção de ter levado uma chicotada, mas sentir a dor dela. Mas somos muito mais que uma semente plantada no quilombo, o sangue que saiu do açoite, o resquício da senzala, e o que fizeram com as negras à noite. Faremos a cor da paz o preto, e assim pela primeira vez poderão dizer, tinha que ser preto. E se quiser mais claro que isso, só se a coisa estiver preta. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Bom dia. O podcast hoje com a temática As Questões Raciais no Brasil, entrevista o professor Ariosalves de Souza Oliveira. Ele possui graduação em História pela Universidade Estadual da Paraíba, é especialista em História. Mestre em História pela UCG, integra o Movimento Negro de Campina Grande. Trabalhou em comissão de heteroidentificação na UCG e fez parte do Comitê de Implantação das Cotas Éticos Raciais no Ensino Superior e da Pós-Graduação na UEPB. Atualmente apresenta o quadro Quintas Negras no programa Diversidade e cursa o doutorado em Educação na linha de História da Educação pela UFPB, onde pesquisa a história das lutas de militantes negros na Paraíba. Tem publicado uma série de livros sobre relações ético-raciais e educação, entre eles, Por uma Educação pela Resistência e Empatia. Damos boas-vindas ao professor Ariosalves e agradecemos a sua disponibilidade em estar conosco. Bom dia. Bom dia. Vamos começar com as perguntas. A primeira pergunta que a gente queria fazer é a seguinte. Existe raça, a diferença entre raça e etnia e quando diferencia o empoderamento racial? Pronto, pois bem, antes de responder eu queria agradecer o convite, né, de todos que fazem a Escola Argemiro de Figueiredo, né, dizer da alegria de reencontrar amigos, né, de longa jornada, né, pessoas que eu admiro, como a diretora Alba, né, gestora da qual eu tenho uma profunda admiração, um grande historiador, um grandíssimo historiador. Vocês têm um dos grandes historiadores aqui da Paraíba, que é o professor Jefferson. Uma salva de palmas para Jefferson e Alba. E também não poderia deixar de mencionar uma grande professora, uma grande educadora, da qual eu tive a alegria de trabalhar durante alguns anos e da qual eu tenho uma admiração sem bordas, que é a professora Glenda. Igualmente eu queria uma salva de palmas para ela.
tal modo, também parabenizar vocês pela iniciativa. É Ana? Não, Tainá. Tainá e Ana. Ana. Tainá e Ana. Pois bem, veja bem, esse tema que vocês estão trazendo aqui é um tema que está na ordem do dia. É uma temática que ela é um eixo estrutural da sociedade brasileira, de ontem e de hoje. E vocês tocam, é uma pergunta muito bem elaborada. Eu lembro sempre que eu gosto muito daquela imagem que diz o seguinte: não são as respostas que movem o mundo, mas sim as perguntas. Quando você coloca a questão da raça, né? A raça é uma expressão que tem origem na biologia, da ciência biológica, que foi criado entre o século XVII e o século XIX, as teorias racialistas, né? Que defendiam que a humanidade eram divididas entre raças. Por que essas teorias foram criadas, né? Porque a escravidão, da qual nós somos muito próximos, a escravidão negra, ela foi uma demanda econômica do desenvolvimento do sistema capitalista, mas ela precisava de um respaldo ideológico. E entre algumas justificativas ideológicas, a ciência foi utilizada para justificar a escravidão negra. Lembrar que a escravidão, ela é uma experiência social que existe desde a pré-história. Desde quando o homem inicia a domesticação dos animais, o homem escraviza o outro, né? Tanto é que as civilizações antigas, né, o Egito, Roma, Grécia, todas essas civilizações bem estudadas da antiguidade, elas tiveram na escravidão seu sistema social de suporte. Mas a escravidão da qual nós estamos falando é a escravidão negra, é a escravidão que aconteceu do século XVI até o século XVIII, onde foram retirados do continente africano mais de 12 milhões de seres humanos, homens, mulheres, que foram escravizados. Desses 12 milhões de seres humanos retirados para serem escravizados, mais de 4 milhões foram trazidos para o Brasil, né? Então, era necessário uma justificativa ideológica. E aí surgiu as teorias racialistas e biológicas, né? Só que hoje, tanto do ponto de vista científico, ético e biológico, não tem mais legitimidade a noção de raça, né? A humanidade é dividida em povos, em diferenças genéticas, culturais, mas que não se justificam mais na perspectiva de raça. Contudo, no entanto, todavia, a raça é uma categoria social e política válida para se pensar as questões sociais no Brasil. Por quê? Porque a cor da pele é um marcador social no Brasil. A cor da pele ela garante tratamentos diferenciados na sociedade brasileira. Tratamento entre as pessoas e tratamento entre as instituições. Então, a raça, do ponto de vista biológico, não se legitima mais, né? Porque nós temos todo um avanço nos estudos da genética, né? Que mostram que a humanidade se dá num processo formativo de encontros, né? De somas. Mas do ponto de vista político, a raça é um conceito legítimo, porque infelizmente a gente vive numa sociedade racializada, onde a cor da pele determina o tratamento que você vai receber no plano individual, das relações afetivas, ao plano institucional. E etnia é um conceito que vem para tentar dar conta dessas diferenças entre os grupos humanos, dando um destaque pela questão da cultura, os traços culturais, né? E a raça se prende muito às questões fenótipas. O fenótipo. O que é o fenótipo? São as características físicas, né, que o indivíduo possui. O tom do cabelo, o tom da pele, a altura, né? Então a raça, ela é marcada por essa noção
do fenótipo. Já a etnia trabalha com a noção de cultura, das diferenças culturais entre os seres humanos. Então, a raça, no sentido do empoderamento, ela, durante muito tempo, ela foi utilizada para legitimar essa desigualdade, né? Ou seja, essa teoria definia que os seres humanos eram naturalmente diferentes, em superiores e inferiores. E o nazismo foi o exemplo mais emblemático dessas teorias, né? Onde defendiam que os arianos, né, seriam uma raça superior. Mas, no que se refere às questões negras, né, a raça, durante muito tempo, legitimou a escravidão, né, ou seja, nessa teoria o negro é igual a escravo, então é inferior. Só que esse termo, as palavras, elas são disputadas entre os grupos sociais, né? E a raça tornou-se uma palavra reivindicada pelos movimentos sociais negros durante todo o século XX, mas numa perspectiva do empoderamento, ou seja, do orgulho. Ou seja, eu tenho orgulho de ser negro, de ser da raça negra, né? De ter esse pertencimento. Eu sou descendente de povos que foram explorados, que foram oprimidos, mas esses povos também foram povos que resistiram, que contribuíram decisivamente para a história do Brasil e para a história da nossa cidade e do nosso estado. Então a raça, ela é reivindicada, ela é ressignificada como numa perspectiva do empoderamento, do lugar da fala, né? Daí surge o movimento negro brasileiro, sobretudo o contemporâneo de 1978, e os vários movimentos negros, né? O movimento das mulheres negras, né? Ou seja, pensando esse pertencimento mais numa perspectiva do empoderamento, né? Da autonomia. Então, seriam essas questões para início de conversa. Bom, a segunda pergunta que a gente queria fazer para o senhor seria: mulato, negro, preto, neguinho são termos que circulam na sociedade. Quando identificar um termo que deixa empoderamento de outro que indica racismo? Pois bem, as palavras, né, é muito importante essa sua pergunta, porque as palavras elas têm significados, né? As palavras elas não são neutras, né? Elas são carregadas de valores ideológicos e relações de poder, né? Então, como denominar essa população afrodescendente, né? Porque o que é ser negro, né? Do ponto de vista do fenótipo, né? É você ter mais melanina e ter traços ligados ao fenótipo negro, né? Quanto mais melanina você tiver, mais a sua pele vai ser escura, né? E isso, enfim, os professores de biologia daqui da escola podem explicar melhor do que eu, né? Isso aconteceu por um processo de adaptação da evolução humana, né? Porque os primeiros seres humanos, eles surgiram do continente africano, né? Os vestígios mais antigos de seres humanos na Terra localizam que os primeiros seres humanos surgiram no continente africano. E assim sendo, né, as primeiras levas de homem na Terra eram homens e mulheres negras, né? Negros e negras. Então, por que a pele dessas pessoas eram negras, né? Pelas questões biológicas, né? Numa região muito quente, a pele que melhor resiste ao clima quente é a pele negra. O cabelo crespo é o cabelo que melhor se adapta a regiões quentes, né? E quando os homens saem da África, né, e vão para outras regiões, há um processo de adaptação, né? Regiões frias, regiões de muita neve, né? Então, essas diferenças se dão no plano de adaptações durante o processo no desenvolvimento humano, né? Então, como nomear essas pessoas, né? Primeiro, há um grande equívoco, né, que foi reproduzido pela escravidão, que é associar negro... aliás, deixa eu voltar aqui. Há uma associação no nosso imaginário que a gente associa o africano e o negro ao escravo.
como se fosse uma coisa natural. E não é. Esses homens foram escravizados, esses homens e mulheres. Um sistema social econômico, né, instituiu que esses homens seriam escravizados, né? Então, por muito tempo, esses homens que foram escravizados, esses africanos que foram escravizados, eles perdiam a sua nomeação de si, né? E foram nomeados por esse sistema, né? Eram os escravos, né? E aí eram denominados de pretos, né? Era muito comum. Depois os homens de cor, né? E as palavras, elas mudam e elas ganham um novo sentido no transcorrer do tempo, né? Então, o mulato, né? O mulato é uma expressão pejorativa, né? Que tem a ver com a miscigenação do burro, né? É associar a cor ao animal, né? É um termo que tem uma raiz preconceituosa, né? Mas que hoje diminuiu muito o uso, né? Mas ainda você encontra as pessoas sendo denominadas de mulatos, né? O negro é o mais comum, né? E o negro no Brasil é o preto e o pardo, né? É sempre bom a gente localizar isso, né? Sobretudo para vocês do terceiro ano que vão tentar o Enem, né? Quem fosse submeter às cotas raciais, né? E lembrar que a UEPB, né, foi a última universidade a adotar as cotas raciais. Vai ter um processo de heteroidentificação, né? De quem postular a vaga das cotas raciais vão passar por um processo de avaliação, né? Não é só se autodeclarar, né? Tem que ter os traços formativos do que é ser negro no Brasil. E segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil, a população brasileira é dividida em 5 categorias de raça e cor, né? Preto, branco, amarelo, pardo e indígena. Então, quando você se autodeclara pardo ou preto, é a população negra. Então, a população negra brasileira é a soma de pretos e pardos, assim como a de Campina Grande e assim como a do estado da Paraíba. Então, como identificar essas expressões no sentido do empoderamento e do racismo? Isso é uma questão extremamente complexa, né? Porque também depende da maneira como esse dado ele é falado, ele é dito, né? Porque a violência física, ela se dá de várias maneiras, né? Um olhar pode abraçar, mas pode expulsar, né? A maneira de falar pode acolher, mas pode machucar. Então a palavra negro, ela tanto pode ser utilizada no sentido do empoderamento, né, de eu sou negro, né? Às vezes não é nem na palavra, às vezes na sua maneira de ser e de estar. Hoje você localiza, acho que Jefferson é da minha geração, nós fomos estudantes de escola pública, né? E a nossa geração não tem o empoderamento da juventude de hoje, né? Você, quando vai nas escolas públicas e privadas, que você se depara com os alunos do ensino fundamental e médio, você vê uma juventude empoderada, né? Os meninos com os seus cabelos blacks, né? Seus cabelos grandes, seus traçados. As meninas com seus cabelos lindos, encaracolados, soltos, né? Então isso é a afirmação do que é ser negro ou negra no Brasil. Então vai depender muitas vezes da forma, né? A palavra mulata, ela em si, ela carrega um dado negativo, é um dado que tem uma raiz preconceituosa, né? Mas a palavra negro, da maneira que é utilizada, né? Isso depende do tom da voz, do contexto. Tanto ela pode ser utilizada no sentido da emancipação, quanto no sentido da discriminação. Um exemplo, quando os policiais abordam, né? Eu já fui abordado uma vez por... Ei, negão, solta, larga a mochila e levanta as mãos. Então isso é uma maneira preconceituosa de usar a palavra negro, né? Negão, né? Mas isso vai depender muito do contexto, né? A expressão preto,
ele é utilizado no Brasil, né? Mas é uma palavra que não tem tanta disseminação como negro. E o neguinho, né? Vai depender também do contexto, né? Pode ser uma expressão de carinho, né? Meu nego. Mas é muito... essas expressões, elas são muito... são muito escorregadias, sabe? Porque acaba que quando você tira o nome da pessoa, né? As pessoas têm nome, né? João, Pedro, Valber, Glenda, Jefferson, né? Quando você tira o nome das pessoas para colocar os dados da cor em suplemento a essa identidade, essas fronteiras, elas são muito tênues, elas são muito delicadas. E tem que se tomar muito cuidado, porque é a partir dessas pequenas palavras, né, que o racismo se reproduz, né? Inclusive eu gosto muito do conceito do racismo recreativo, né? Que são as famosas piadinhas, né? As brincadeirinhas, né, com o cabelo, e cuidado com as brincadeiras, viu? Muitas vezes as brincadeiras falam muitas verdades, né? Não há brincadeira em diminuir o outro, né? Em ofender a autoestima do outro. Isso não é brincadeira. Isso é um ato de discriminação. E no que se refere às questões raciais, é o racismo recreativo. Porque existe uma diferença entre rir com o outro e rir do outro, né? A boa brincadeira é eu rir com o Jefferson, é eu rir com a Glenda, e não eu rir do Jefferson ou rir da Glenda, né? Então, essas palavras, elas vão ter esse caráter de emancipação e desse caráter discriminatório, dependendo dessas nuances, né? Que são bem complexas, né? São filigranas, mas são detalhes que denotam uma diferença muito grande. Agora, contudo, a palavra mulato, ela tem uma carga semântica muito negativa, né? Tanto é que é uma palavra que é combatida pelos movimentos sociais negros, né? E o neguinho, de certa forma, também, né? Apesar de ser um diminutivo, né? Mas é muito delicado os usos no sentido da emancipação, né? Bom, professor, como podemos identificar situações de racismo no Brasil? Olha, isso veja bem, como é que a gente pode identificar? É quando uma pessoa ela é julgada, ela é discriminada pela questão da cor da pele, né? Ou seja, uma brincadeira, um racismo recreativo, né? Que diz, o seu cabelo ruim, né? Isso não é brincadeira. Isso é racismo, né? Não existe cabelo ruim, né? Existem cabelos diferentes, né? Quando os olhares, né? Tem uma música do Edson Gomes que eu acho fantástico. Inclusive eu recomendo Edson Gomes, um grande poeta da música brasileira. Olha, vocês estão no terceiro ano, né? Vocês vão entrar na universidade, essa coisa toda, né? E vocês vão estudar muitos autores aí que pensam o Brasil, né? Mas a música também, as artes também pensam o Brasil, né? Então eu recomendo o Edson Gomes, né? O Edson Gomes tem uma música linda dele chamada Barrados no Baile, né? Que ele criou a partir de um episódio que ele estava chegando no prédio, né? E os seguranças o interpelaram, né? No prédio onde ele morava, né? Isso é um gesto de racismo, né? No futebol, quando eu sou apaixonado por futebol, assim, de jogar, né? Eu não tenho a alienação do futebol, né? Da espetacularização do futebol, mas eu sou criado amando o futebol como arte, né? No futebol, quando um jogador, e é muito comum isso, no estádio de futebol, muito comum, um lateral erra um cruzamento, e vem os xingamentos, né? Macaco, macaco. Quer dizer, macaco é você desumanizar, é um dos gestos mais agressivos de racismo. É você desumanizar o outro, né? O caráter humano do outro. Então, o racismo você identifica quando uma pessoa ela é tratada de maneira discriminatória a partir do seu fenótipo negro, né? Então você identifica isso no nosso dia a dia e muitas vezes na escola, né?
é um dado que existe na sociedade, que é trazido para a escola e que é reproduzido pelas instituições. Porque falar dessa questão, foi muito boa essa tua pergunta, que eu terminei hoje de manhã, né? Eu peguei esse final de semana amarrado num capítulo de um livro que eu fui convidado, né? Eu fiz uma análise desse romance aqui, O Avesso da Pele, né? Eu recomendo. Foi muito premiado esse livro, né? Foi publicado em 2020, né? O autor é o Jefferson Tenório, né? Que ele criou esse livro a partir de uma experiência que ele sofreu, né? No Rio Grande do Sul. Ele é professor de língua portuguesa e ele estava esperando um amigo para ir para o trabalho, né? Uma carona, né? E os policiais abordaram ele, né? De maneira bem grotesca, né? E ele ficou revoltado, né? E isso não tinha sido a primeira vez. Ele mora em Porto Alegre, né? Cidade de maioria branca, né? Isso tinha sido a 13ª vez que ele tinha sofrido essa abordagem policial, né? E por que isso aconteceu com o Jefferson e acontece todos os dias? Porque esse racismo que acontece no nosso dia a dia, ele é um desdobramento de um racismo estrutural. Ou seja, o racismo no Brasil, ele tem um componente estrutural. E ele é estrutural porque ele tem desdobramento nas nossas relações pessoais e na maneira como as instituições tratam brancos e negros no Brasil. Então você identifica o racismo quando alguém é julgado a partir dos suas características físicas. Uhum. Bom, sabemos e culturais também. Exato. Sabemos que você integra o Movimento Negro de Campina Grande e conhece de perto as situações vivenciadas pelos negros. De modo particular, você já sofreu preconceito e como você lida com isso? Já, veja bem, como eu estava dizendo, né, o racismo no Brasil, preconceito racial, discriminação racial, ela é um dado da marca, do fenótipo, né? Uhum. Diferente dos Estados Unidos, né? Do racismo lá, o racismo da origem, né? O do Brasil é marcado pela questão dos dados físicos, né? Então isso significa dizer que quanto mais uma pessoa for negra, né? Quanto mais tiver pele escura, cabelo crespo, dados negroides, mais essa pessoa vai sofrer. E quanto menos você tem esses dados, você sofre, mas de maneira não tão intensa quanto essas pessoas que são mais negras, né? Os pretos, né? Por assim dizer. Por exemplo, eu tenho um amigo do movimento negro que ele já foi... Ele é mais escuro, né? Mais negro, mais preto, né? Assim, tem mais melanina, né? Nós somos negros, né? Nós somos negros, né? Mas ele tem mais melanina, mais traços, né? Ele sofreu mais de 12 abordagens policiais, né? É um professor de história, né? Enfim, não é um criminoso, é um professor, um cidadão de bem. Então ele sofre muito mais do que eu, né? Então a população mais negra sofre muito mais os gestos de discriminação. Mas eu já sofri muito, porque os meus traços, né, por exemplo, eu sou muito confundido, né, muito mesmo, muito mesmo, por policial e por segurança, né? E isso não tenho nada contra, né? Os policiais são uma profissão digna, ser segurança é uma profissão digna, né? Mas por que é que eu nunca sou confundido com um engenheiro, com um médico, um professor, um escritor, um arquiteto, né? Porque no nosso imaginário racista, né, a minha composição física, né, eu ser negro, alto, né, ou seja, associada ao segurança, né? Então é um episódio bem engraçado, Jefferson, Glenda, bem emblemático dessa situação, né? Eu era professor do Virgínios da Gama e Melo, aí eu saí e tal, aí tem uma aluna minha chamada Jussara, ela se formou em Direito, depois de muitos anos, e ela me convidou para a festa, né? Ela fez questão que eu participasse, né, da formatura dela. Aí eu fui, né? Eu sempre tive essa coisa, né? E sempre me incomodou muito. Porque acaba que é uma violência também, né? Você acaba sendo estereotipado, né? Uhum. Como uma determinada função, né?
E aí eu digo, poxa, eu vou para essa festa, mas eu vou com uma roupa que vai ser bem diferente, assim, porque geralmente os seguranças, né, os garçons, né, eles, é a calça preta social e a blusa branca, né? Eu digo, não, eu vou com blazer, mas eu vou com a camisa vinho. Eu nunca vi ninguém, eu não vi garçons ou segurança com a roupa que eu tava, né? Muito elegante, né, tal. Aí peço um táxi, na época não tinha nem Uber. Aí eu digo, olha moço, é Clube da Bolsa. Aí, poucos metros o táxi... Ô moço, você trabalha em segurança há quanto tempo lá no Clube da Bolsa? Aí eu olhei assim de caramba, quer dizer, é muito enraizado isso, né? E eu também sofri da polícia quando eu tinha 14 anos, né? Agora, vamos ser bem justos aqui, eu não estou dizendo que todos os policiais são racistas, né? Mas a instituição, ela age a partir da lógica do racismo, né? Não as pessoas, né? Existem policiais que são antirracistas, né? Mas a instituição, a sua hegemonia, ela é racista. Eu tinha 14 anos, eu estava de short, sem camisa, em Bodocongó, né? Eu sou nascido e criado em Bodocongó, e estava passando em frente à escola onde eu estudava, fazia 8ª série. E 3 policiais naquelas motos, né, me cercaram, né? E disse, ei, negão, a gente lhe conhece, viu? Ou seja, levanta as mãos, né? Aí me revistaram, né? E eu não tinha nada quer dizer, eu tinha parece que era R$1 na época, né? Isso era nos anos 90, né? E disse, olha, tome cuidado que a gente tá de olho em você. Eu não tive reação nenhuma. Eu menino, né? Tanto é que eu só vim falar disso depois de muitos anos na minha. Isso ficou meio silenciado, né? Porque os traumas a gente silencia, né? Para tentar proteger o nosso campo psicológico. Mas eu sofro, são esses exemplos. Os olhares, né? Existe a discriminação dos olhares, né? Você chega numa loja, a maneira como por mais que você esteja arrumado, né? Mas a sua composição física, né? Não é a representação dos padrões de beleza hegemônica no Brasil, que são os padrões da branquitude, né? Os padrões hegemônicos de beleza são a questão das branquitudes, né? Eu tenho uma filha que tem um cabelo crespo, né? De vez por outra você ouve, né? A questão do cabelo da minha filha, mas eu tento proteger de todas as maneiras qualquer comentário racista, né? Mas esses são os exemplos mais emblemáticos, mas você sofre no dia a dia. Um dado que eu sinto muito, né? Às vezes eu estou andando na rua, né? E eu vejo que em determinados momentos alguém, a pessoa segura a bolsa, né? Faz aquela coisa, né? Então isso acontece cotidianamente comigo e de maneira muito mais dramática com os meus irmãos e irmãs mais negros e negras, né? Então, existe racismo reverso? Não, eu particularmente eu sou um crítico desse argumento, né? Que ele existe desde sempre, né? Que na verdade, né, desde quando eu comecei a militar mais de 20 anos atrás, né, que é o seguinte, não existe racismo, existe a discriminação do Brasil, a discriminação social. O negro é que se autodiscrimina e o negro tem discriminação com os brancos, né, o racismo reverso. Eu não acredito nessa teoria, né, que ela é criada para deslegitimar a reivindicação dos movimentos sociais negros, né? Das pautas negras, né? Nos Estados Unidos, né, onde houve um projeto político de segregação, existe um caráter de muita agressão, né, dos negros norte-americanos para com os brancos, né? Isso devido às experiências de violência segregacionista, né? Mas no Brasil, no plano pessoal, você pode até localizar um homem negro ou uma mulher negra que atue de maneira com racismo reverso. Mas isso é um dado que não é um dado que serve como uma interpretação social do racismo no Brasil. Ele não se sustenta quando se estuda os dados de maneira qualitativa. Bom, esse mês é realizada a campanha Agosto Lilás, que objetiva a conscientização de violência contra a mulher. Nesse cenário, dados apontam que as mulheres negras são as mais violentadas.
Em 2020, por exemplo, 76% das mulheres assassinadas eram negras. Podemos considerar também esse um reflexo do preconceito no Brasil? Sem sombra de dúvida. Existe hoje um movimento negro, né, que existe um setor hoje que até faz repensar a expressão movimento negro, que são o movimento das mulheres negras, né? Inclusive Campina Grande teve recentemente a primeira vereadora negra eleita, né, a Jo Oliveira. Quer dizer, uma cidade onde a maioria é negra, né, de negros, de pretos e pardos, né? Só nos últimos anos é que nós tivemos uma representação negra eleita, né? Sim, porque o racismo existe formas particulares, né? E as mulheres negras, né, elas sofrem, quer dizer, existe um dado de violência contra as mulheres no Brasil que também é estrutural, né? A violência contra a mulher é um dado estrutural, é um dado que ele não é só uma questão do cotidiano, é um dado que ele é estrutural mesmo, a violência contra as mulheres. E nessa violência contra as mulheres, existe a violência contra as mulheres negras, né? Seja na exclusão do mercado de trabalho, seja nos espaços de subalternidade e na violência mesmo física, da morte, né? As mulheres negras, os índices de mortalidade contra as mulheres negras são maiores do que os índices de homicídio das mulheres brancas, né? Então isso é um desdobramento do racismo, do preconceito racial. Ou seja, o homem negro sofre, mas a mulher negra sofre a partir de suas particularidades do seu espaço de mulher, né? Ou seja, sofre o machismo e sofre o racismo, né? Então são duas questões que se somam, né? Então é um desdobramento, sim, desse dado do racismo que se localiza na sociedade brasileira. Uhum. Eu quero ressaltar que quem desejar fazer alguma pergunta, procurar a Beatriz, escrever no papel a pergunta, e caso dê tempo, ela será respondida pelo professor. Uhum. Bom, os negros são hoje no Brasil o grupo étnico-social mais pobre com menos escolaridade. A consequência disso está no mercado de trabalho, que, de acordo com a síntese de indicadores sociais, em 2018, apontou muito mais negros desempregados. Podemos considerar isso um legado da escravidão no Brasil? Sim, um dado da escravidão e de como... Veja bem, a escravidão no Brasil durou mais de 3 séculos, né? Foram mais de 300 anos. Ela acabou sem nenhuma política de inclusão desses descendentes, né? E as outras gerações, né, que vieram após o fim da escravidão, né, o Estado brasileiro, após o fim da escravidão, não efetuou políticas públicas de inclusão da população negra, né, de enfrentamento a essa desigualdade racial. E, sem sombra de dúvida, esses dados do mercado de trabalho são ressonâncias dessa desigualdade racial, que é um dado estrutural do processo formativo da sociedade brasileira, que teve, na escravidão, uma das suas bases econômicas de acumulação. Uhum. Bom, 60,8% dos presos no Brasil são negros, e muito mais são casos de injustiça, de prisões indevidas e até de mortes por policiais. Por que essa porcentagem tão alta ainda é uma realidade no Brasil? Porque existe o racismo institucional. Inclusive, eu recomendo um livro que vocês leiam, é um livro muito, muito fácil de ler, né? É um livro de um pesquisador, mas ele é muito fácil de ler e é barato, né? E eu acho que o pessoal fez cópia dele, indevida, né? Mas está rolando aí na internet, né? Mas vale a pena comprar, que é um livro barato, que se chama Racismo Estrutural. É um livrinho do Silvio Almeida. Silvio Almeida é um jurista, né? Um cara da área do estudo judiciário, né? É um grande estudioso, né? Doutor em Direito e tal. E ele escreveu esse livro, Racismo Estrutural, onde ele explica de maneira bem didática, né? Silvio Almeida. Tem palestras dele no YouTube.
E tem esse livro que eu recomendo. É um livro bem curtinho e muito bom de ler, que se chama Racismo Estrutural. Foi publicado em 2019. Onde ele defende a ideia, isso não surgiu por Silva Almeida, né? Racismo estrutural já é pensado por pensadores, autores antes do Silva Almeida, né? Poderia citar aqui o Clóvis Moura e outros autores da perspectiva marxista que já encaravam o racismo no Brasil como um dado estrutural. Mas nesse livro, o Silva Almeida vai trazer de maneira bem didática, do ponto de vista jurídico, o que é o racismo estrutural, né? E esses dados de violência, eles fazem parte do que nós chamamos de racismo institucional, né? Ou seja, no Brasil, as instituições tratam de maneira diferenciada brancos e negros. E a polícia é uma instituição, é uma instituição de segurança, né? Das forças de segurança. Então, esses dados de violência, de dados arbitrários contra as pessoas negras, né? De prisões, né, indevidas, né? Pela questão da cor mesmo, né? Ou seja, esse racismo, ele está no nosso imaginário, né? A pessoa negra é associada à marginalidade e as instituições reproduzem esse racismo, né? Daí, esses dados que você tão bem colocou, e sem sombra de dúvida, é fruto do racismo estrutural que se desdobra no racismo institucional. Bom, não sei se o senhor, acho que provavelmente já ouviu falar em George Floyd, de 46 anos, que foi sufocado sobre o joelho de um policial branco por mais de 8 minutos. Esse caso aconteceu em maio de 2020 nos Estados Unidos. Sua morte e a ação dos policiais levaram a protestos em todo o mundo, que repercutiu o movimento Vidas Negras Importam. Protestos como esse no Brasil e no mundo surtem efeito? Sim, surtem sim. São necessários. Lembrar um episódio, né, você traz o George Floyd, que foi bem emblemático, né? Foi filmado, né? Uhum. Foi filmado ele pedindo para respirar e o policial com o joelho no pescoço dele, né? Então, o ato de ser filmado, né, dá mais requintes de crueldade a esse episódio, né? Que teve uma explosão nos Estados Unidos, né? Porque existe uma tensão racial mais forte nos Estados Unidos entre negros e brancos por causa da trajetória de segregação que houve de brancos e negros nos Estados Unidos. É diferente do Brasil, que existe uma ideologia que até hoje é muito forte, da democracia racial, né? Não, nós somos uma mistura, nós somos um país miscigenado, não existe racismo no Brasil, né? E lembrar, eu queria trazer um dado interessante, né? O movimento negro contemporâneo, ele surge no Brasil em 1978, em São Paulo. E ele surge como? A partir do assassinato, da tortura e do assassinato de um operário chamado Robson Silveira da Luz, né? Ele foi brutalmente, ele não roubou, né? Mas os policiais sequestraram, torturaram ele e mataram o Robson Silveira da Luz. Então isso houve uma grande manifestação em São Paulo, né, em 1978. E somando a esse episódio do Robson Silveira da Luz, 4 jovens negros foram proibidos de treinar no clube de vôlei Tietê, em São Paulo. Então esses 2 episódios fizeram com que fosse criado no Brasil o Movimento Negro Unificado, onde eles fizeram um ato em 1978 no Teatro Municipal de São Paulo, com mais de 2.000 pessoas, né, reivindicando justiça para o Robson Silveira e para esses garotos, né, e denunciando o racismo no Brasil. Só que nesse período, a gente tá no período de ditadura militar, né? Para as novas gerações é sempre importante lembrar que a ditadura militar foi um dos momentos mais tristes da história do Brasil, né? Onde você não podia reivindicar, não podia sair às ruas para protestar, né? Então, surte tanto efeito que os policiais, o delegado e os policiais que foram responsáveis pela morte do Robson Silveira da Luz foram exonerados e o movimento negro se constituiu
e hoje é um ator político muito importante no Brasil, né? Em 78 é criado em São Paulo, 1980 o de João Pessoa, né? O Movimento Negro de João Pessoa, e em 1986 é criado o Movimento Negro de Campina Grande, fora os vários movimentos negros que existem em todas as regiões do Brasil. Então, essas manifestações, elas têm efeito, né? Porque nós não podemos perder de vista que as leis que existem, os direitos que nós temos, eles não foram dados num estalar de dedos, né? As leis, os nossos direitos, foram frutos de muitas lutas, de muitos embates, né? E esses movimentos, eles surtem efeito a partir do campo dos avanços legislacional. Por outro lado, existem limitações, né? Porque acabam que esses avanços, do ponto de vista do direito, têm uma limitação, porque não resolve os problemas estruturais. Mas nós não podemos perder de vista que são avanços consideráveis, né? Os policiais que fizeram aquilo com o George Floyd foram punidos, né? Houve várias leis para inibir, mas o racismo continua nos Estados Unidos, como o racismo continua no Brasil. Mas os avanços, eles são assim na história. São lutas e mais lutas, né? Um exemplo, as mulheres. A Lei Maria da Penha, né? A Maria da Penha, ela foi alvejada, né? Ela foi vítima da violência, mas ela foi atrás de justiça. E aí surgiu a Lei Maria da Penha, que é um avanço, mas o problema da violência contra a mulher ainda existe. Mas é um avanço, né? Então, por isso que os movimentos sociais negros, os movimentos sociais de mulheres, os movimentos sociais de juventude, eles são importantes, porque eles conseguem avançar em alguns espaços de direito. A Lei número 10.639, de 9 de janeiro de 2003, estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira. Isso é suficiente para sensibilizar e promover uma mudança de postura dos alunos em relação à questão social? E qual é o papel da escola nesse processo? Que boa pergunta. Aí eu volto para a pergunta anterior, né? Esses movimentos têm efeito? Tem. A Lei 10.639 foi sancionada em 2003. O presidente na época era o Lula. Mas essa lei, ela foi elaborada pelo movimento. As diretrizes dessa lei, ela foi exigida pelo Movimento Negro de Recife e entregue ao deputado, na época era Humberto Costa, em 1994. Ou seja, para chegar a essa lei em 2003, foram várias lutas para que essa exigência do movimento negro, ela se tornasse lei. Eu vou numa dobradiça, sabe? Avançou muito. Eu seria injusto e desonesto se eu não reconhecesse que essa lei possibilitou avanços, né? Um momento como esse é um avanço, né? Você parar uma escola, alunos do ensino médio, do terceiro ano, né? Para debater um tema como esse, é um desdobramento desses avanços, né? O conteúdo da cultura negra que se faz mais presente no currículo, né? As especializações que surgiram, né? Os núcleos de estudo. Um quadro como o que eu tenho, um quadro que eu colaboro, né? Quintas Negras, a TV Itararé. É um desdobramento desses avanços de lei, né? Então, avançou-se sim. E na escola você percebe sim avanços. Um exemplo, a cultura da consciência negra é uma coisa consolidada hoje nas escolas públicas, né? Escolas públicas e privadas. Agora, esses avanços são marcados por contradições, por limitações também, né? Ao tempo que há avanços, há limitações, né? Por exemplo, eu até parabenizo esse momento agora, porque a questão negra e indígena, né, também, a gente tem que trazer o indígena, muitas vezes são trabalhadas apenas no Dia do Índio, né, em abril, ou no 20 de novembro na Consciência Negra. É como se a temática negra e a temática indígena só fosse para se debater nessas datas. Quando, na verdade, são temas que tem que ser discutido durante todo o ano, né? Então essa é uma limitação.
né? O não trabalho contínuo das temáticas. Outra limitação também é associar essas temáticas à história e à cultura afro-brasileira como dados do outro, né? É sempre importante perceber que quando a gente fala do negro, do índio, né, nós estamos falando de cada um de nós, de você, de cada um que está presente aqui. Essa cultura nós carregamos em nós, né? Nós temos a cultura negra e indígena dentro de cada um de nós, dentro e externada, né? Não só na composição física, mas no nosso dia a dia. O nosso português, o nome do nosso estado é um nome indígena, o café é uma planta da Etiópia, a gente toma café. Cuscuz é uma comida de origem africana, que o índio colocou o milho, né, o nosso cuscuz, né? A tapioca, a nossa comida, a nossa língua, a nossa maneira de ser e de estar no mundo. Falar de cultura negra é falar de cada um de nós aqui, de cada um de nós que estamos aqui nesse momento. Então, essa lei, ela foi complementada com a Lei 11.645, que adiciona o indígena em 2008. Então, essa lei garantiu avanços, mas esses avanços são marcados também por essas limitações, né? Há uma falta de um processo de que esses temas sejam trabalhados de maneira contínua, né? Assim como há uma precariedade na formação dos professores, né? Você tem a lei, o professor tem que trabalhar isso, sim, mas o professor está preparado, né? Então é preciso melhorar as formações. Então eu vejo nessa dobradiça de avanços, né, e de limitações. Eu também acho fundamental o papel da escola nesse processo de conscientização, porque só assim haverá o conhecimento da existência, entendeu? Essa valorização dessa cultura. Então, assim podendo visar garantir, superar o racismo e as desigualdades geradas por ele. A próxima pergunta é sobre Carolina Maria de Jesus, que foi uma das primeiras escritoras negras do Brasil, além de ser uma das escritoras mais importantes do nosso país. Qual a importância de conhecermos autores negros e termos acesso a uma literatura negra? Aí você tocou na área que eu gosto, da literatura, né? Não sou professor de português, mas toco que eu leio, né? Aí eu leio não é para estudar, não. Eu leio para me divertir, né? Tem pessoas que gostam de assistir uma série, né? Eu leio um romance para me divertir, para, enfim, curtir o momento, né? Uma tarde chuvosa, né? Você pegar o livro e viajar, né, nas palavras, né, na história. A importância de trazer autores como a Carolina Maria de Jesus, Jefferson Tenório, Conceição Evaristo, entre outros tantos, e tantas, né? É mostrar que a cultura negra, né, a contribuição do povo negro não se dá apenas no samba, no futebol, na comida, né, mas se dá no plano também da cultura, da ciência, né? E a literatura é um dos artefatos culturais mais sofisticados de uma sociedade, né? A literatura, ela é um dado que representa uma sociedade, né? E nós temos escritores da tradição, é o que nós chamamos de literatura afro-brasileira ou literatura negro-brasileira. Nós temos autores maravilhosos, né, como a Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, Jefferson Tenório, entre outros tantos, né? E eu lembro sempre com a imagem da Carolina Maria de Jesus, né, o grande livro dela, O Quarto de Despejo, né? Ela, para quem não conhece, né, acho que poucas pessoas leram aqui. Quarto de Despejo, a Carolina Maria de Jesus era uma catadora de lixo, né, da favela do Canindé, na cidade de São Paulo, e ela morava num barraco catando lixo, enfim, todas as dificuldades de sobrevivência, né, de não ter o que comer, né, no outro dia. Sair todo dia atrás de comida, de papelão e de comida. E ela tinha um diário, ela escrevia um diário. E tem um dia a dia, né? Hoje, 19 de abril de 1956, eu saí para catar papelão. Ela vai contando, ela vai narrando os acontecimentos que ela vivia naquele momento, né? Esses diários, ela não escreveu para ser publicado. Ela escreveu para ela, né? E um repórter, o Aldálio Dantas, acho que era do Estado de São Paulo, não lembro se era Estado ou Folha de São Paulo,
eu acho que era o estado de São Paulo. Ele estava fazendo uma reportagem na favela do Canindé e encontrou Carolina Maria de Jesus e encontrou esse caderno, esse diário. E quando ele leu, disse, pô, a gente tem que publicar isso. E foi um estouro, né? Vendeu centenas de exemplares, foi traduzido para vários países, né? Talvez seja uma das autoras mais vendidas no Brasil, né? E tem uma passagem lá bem bonita, né? Que ela tá com fome, né? E ela diz o seguinte: eu gosto dos livros. Os livros, eu gosto de ter os livros perto de mim. Os livros me fazem bem. Ou seja, um amor pela leitura, né? Você tá com fome, você não sabe o que vai comer no outro dia, você não sabe se vai encontrar papelão, mas ela tem lá no diário dela à noite, né? Eu gosto de ler, eu gosto de estar perto dos livros. Os livros me fazem bem. Por isso que eu recomendo, leiam o quarto de despejo da Carolina Maria de Jesus. E a importância é essa, é mostrar que nós temos que ter orgulho de ser negro, porque nós temos Machado de Assis, Lima Barreto, Conceição Evaristo, Jefferson Tenório, um escritor aqui que mora em Campina Grande, maravilhoso, Bruno Ribeiro. Bruno Ribeiro é um escritor, ele mora em Campina Grande. É um cara premiado no Brasil todo. Ele tem um romance maravilhoso, bem lembra um mangá, né, pelo ritmo, né, que é um romance chamado Porco de Raça. Um livro maravilhoso, saiu pela Darksider, né, editora Darksider. Então a importância é essa, mostrar que existe uma literatura, uma produção científica, cultural, produzida por homens e mulheres, homens negros e mulheres negras. Bom, o Instituto da Igualdade Racial é um conjunto de leis que tenta efetivar a igualdade de condições e acesso aos direitos considerados básicos a uma parcela cumulativa da população pretos e pardos. Qual é a importância desse Estatuto da Igualdade Racial para o Brasil? Olha, o Estatuto é importante porque é um documento onde o Estado brasileiro, o poder público brasileiro, reconhece e aponta direitos para a população negra. Agora, evidentemente que os direitos por si só não garantem a inclusão, né? É preciso lutar para que essas leis realmente sejam efetivadas. Mas a grande importância é que o Estado brasileiro, né, independente do presidente que esteja no poder, né, o Estado brasileiro, ele reconhece um conjunto de direitos para a população negra. Bom, desde já agradecemos. Tem alguma pergunta? Vocês têm alguma pergunta? Alguma dúvida para ser tirada com o professor? Eu quero fazer uma pergunta. Aqui no Brasil, depois que teve a abolição da escravidão, diferente de outros países como os Estados Unidos, que lá teve uma política de segregação, aqui teve de miscigenação, né? E hoje se reflete muito isso hoje, com que existem muitos negros de pele clara. E hoje em dia acontecem muitas situações de justamente as pessoas negras de pele clara não se reconhecerem como negras ou passarem por situações de racismo e não reconhecerem aquela situação por dizer que não é escuro o suficiente para estar passando por aquilo ou que aquilo não aconteceu. Aí como o senhor acha que isso pode, como a gente pode lidar com isso e ajudar as pessoas a se identificarem como negras? Teu nome? Alana. Alana, essa tua pergunta ela é muito inteligente. Parabéns, viu? Parabéns, belíssima pergunta. Isso é uma questão bem complexa. Hoje, nas ciências humanas, ciências sociais, é um campo de estudo das relações étnicas que se chama colorismo, né? Um debate do colorismo, né? E isso é uma questão, isso é uma grande dificuldade. O fato do Brasil, de fato, né, o Brasil passou por um processo de miscigenação. Isso é um fato, é só nós olharmos cada um de nós aqui, né? Mas essa miscigenação ela foi pautada numa estrutura de violência, né? E existe uma certa dificuldade de se reconhecer enquanto negro, embora já se tenha avançado muito, né? Você pega as últimas pesquisas do IBGE, né? A população de pardos, né, é a maioria da população brasileira. E quando soma com o preto, no último IBGE nós somos 56% da população. Na Paraíba nós somos mais de 63%. Campina Grande, mais de 55%. Houve um avanço, mas é muito difícil ainda para as pessoas que não são tão escuras, não têm tanta melanina,
se auto-identificar quanto negro, né? Isso é um processo de conscientização, né? Daí a importância da consciência negra, de você ter orgulho de quem você é, né? Quer se reconhecer como negro, é se reconhecer a partir daquilo que você tem, né? No plano físico e no plano cultural, né? Então, de fato, é uma grande dificuldade, porque nessa miscigenação, e eu somaria um dado aí na sua fala, a questão da democracia racial, né? Nós somos um país miscigenado que teve uma ideologia poderosíssima, que é a ideologia da democracia racial, né? Que não foi criada pelo Gilberto Freire, né? É um importante sociólogo, não foi criado por ele, né? Mas ele é um dos grandes representantes dessa ideologia. Não é por acaso que você escuta o vice-presidente, né, numa recente entrevista, o Hamilton Mourão, ele dizendo que não existe racismo no Brasil, que isso é uma coisa dos Estados Unidos, está lá na entrevista dele. Ou seja, nós somos um país miscigenado, né? Então esse é um grande desafio. A miscigenação e a ideologia da democracia racial é um grande desafio nesse processo de se reconhecer enquanto negro. Eu lembro muito um livro e um conceito muito bom de uma psicóloga que morreu, infelizmente, a Neuza Santos, né? Ela tem um livro lindo, é a dissertação do mestrado dela, foi publicado em 83 e saiu agora, uma nova edição. O estudo dela se chama Tornar-se Negro no Brasil, onde ela defende a ideia desse processo do tornar-se, ou seja, desse processo de se auto-reconhecer, que ela pega aquela expressão da Simone de Beauvoir, né? Não se nasce mulher, torna-se mulher. E o povo negro brasileiro também passa por isso. Você não nasce negro, você se torna, né? E se torna como? Da infância até a vida adulta, né? Você sofre a discriminação, às vezes você não sabe o que é aquilo de fato, até esse processo de empoderamento, de se auto-reconhecer e de assumir a sua negritude, né? O tornar-se negro, né? Mas de fato é um grande desafio e eu concordo com tuas reflexões. Estou de pleno acordo. Bom, com isso encerramos nosso podcast, agradecendo novamente ao professor Ariosaldo pelas suas contribuições e enriquecimento nessa temática abordada, né? Porque, como foi citado, não só debater sobre isso nas datas comemorativas, mas frequentemente. Eu também estendo esse agradecimento a todos os envolvidos na organização, produção de roteiro de Glenda e todos os alunos que fazem parte do terceiro ano D, professor Adi Jefferson aqui presente. E nos siga no nosso canal do YouTube para ouvir este e outros podcasts. Ah, maravilha, eu é que agradeço. Só teu nome? Eu sou velho, vai. Ana Isabel. Tainá. Ana e Tainá, parabéns. É uma alegria sem bordas ver essa juventude debatendo essas questões de racismo, também debater as questões dos espaços de direito das mulheres, né? Parabenizar todos que fazem a escola, né? Essa escola é uma referência para Campina Grande, né? A Escola Admir de Figueiredo. Mais uma vez, parabenizar vocês, né? Pela atenção, pela presença, professora Glenda, minha gestora Alba, né? Minha grande gestora Alba, meu amigo Jefferson, né? Historiador do qual eu tenho uma grande admiração, que é um espelho, viu? Fruto da escola pública, né? Ascendeu aí no mundo acadêmico, enfim, autor de livros, né? Então Jefferson é um historiador aí de rara grandeza, né? Glenda, que é uma grande educadora, é professor também? E aos professores que estão aí, eu não conheço, né? Parabenizar todos os professores e alunos. E eu queria, se vocês permitissem, né? Terminar com um poema. Sim. Né? Eu não sei fazer poema, mas eu sei ler, eu gosto de ler, né? Lembrar sempre, gente, que a luta antirracista é uma luta de brancos e negros, né? De todos. A luta contra a violência contra as mulheres são de todos, né? A luta contra a homofobia, né? É de todos os gêneros, né? Então a luta contra a discriminação, seja ela qual for, é uma luta de todos, né? E eu queria encerrar aqui um agradecimento. Eu vou encerrar agradecendo, viu? A partir de um poema
que se chama Magia Negra, de um grande escritor, de um grande poeta. Leiam, gente. Sérgio Vaz, né? Ele tem livros de poesia maravilhosos, Glenda. Flores de Alvenaria, entre outros tantos livros. E ele tem um poema que eu adoro, que se chama Magia Negra. A gente pensa logo em coisa ruim, né? Magia negra, essa coisa toda, né? Que, isso também, enfim, isso é outro debate aí, né, Glenda? Das palavras, né? E ele diz o seguinte, no poema Magia Negra, né? Ele diz o seguinte: Magia Negra era o Pelé jogando, Cartola compondo, Milton Nascimento cantando. Magia Negra é o poema de Castro Alves, é o samba de Jovelina Pérola Negra. Magia Negra é de Djavan, Emicida, Mano Brown, Ice Blue, Palma de Freitas, Wilson Simonal. Magia Negra é Didier Drogba, Fela Kuti, Dona Edith, Carolina Maria de Jesus, é pura magia negra. Garrincha tinha 2 pernas mágicas e negras. James Brown, Milton Santos, é pura magia negra. Eu não posso ouvir a palavra magia negra que me transformo num dragão. Michael Jackson, Michael Jordan, é magia negra. Cafu, Milton Gonçalves, Dona Ivone Lara, Martinho da Vila, Jefferson D, Daiane dos Santos, é magia negra. Machado de Assis, Lima Barreto, James Baldwin, Conceição Evaristo, Nelson Mandela, Tupac. Isso é o que eu chamo de magia negra. Magia negra é o Malcolm X, Martin Luther King, Mussum, Zumbi, João Antônio, Candeia, Paulinho da Viola, Usain Bolt, Elza Soares, Sarah Vaughan, Billie Holiday. É magia mais do que negra. Eu faço magia negra quando danço o reggae de Bob Marley, ou me balanço no reggae do Edson Gomes. Cruz e Souza, Spike Lee, tudo é magia negra neles. Um Moja, espírito de zumbi, Afro-Coteban. É a capoeira, é as escolas de samba transformando quarta-feiras de cinzas em alegria de primeira. Magia negra é sabotagem. Rap é compromisso, não é viagem. MV Bill, Anderson Silva, Solano Trindade, Ana Paula Tavares, João Melo, Magia Negra, Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Margarida Maria Alves. Tudo isso é magia negra. Magia negra são os brancos na luta contra o racismo. Magia negra é o rap, o hip hop, o samba, o forró, o blues, o rock and roll. Magia negra é magia negra que não acaba mais. É isso e um monte de coisa. É magia negra. O resto é feitiço racista.